Olá, cancelados, sejam bem-vindos a mais um Boletim Toblock. Esse é o nosso 11º, se não me engano, e hoje é especial porque a Agatha está voltando de férias e a gente vai, Oi, retirando ela, falta? Espero que sim. Se não, problema de vocês, eu vou ter do mesmo jeito. ela tá muito carente, ela tá perguntando se a gente sentiu falta dela, a gente fala, aham, e ela, e ela por algum motivo não acha essa resposta suficiente. Não, eu sou exigente dos meus afetos. Que bonitinha. E, gente, eu tô falando isso no final, mas eu pedi pra Agatha colocar no começo. Enquanto ela tava de férias, infelizmente a gente perdeu alguns patronos. Ainda tá um bom número de patronos. E a gente vai pensar em outras formas de atender vocês. E, em primeiro lugar, muito obrigado a todos vocês que nos patrocinam. Mas eu peço encarecidamente que vocês continuem nos patrocinar, especialmente pela Agatha, que isso aumenta o salário dela, a patronagem de vocês. E vão lá, então, em chibolete.org/20, que é lá que vocês vão achar o link de patronagem. Eu adorei que você me usou de escudo, quando na verdade o mesmo que eu ganho, você ganha também, safado, nojento. Sim, mas... Ai, É, ai. Então, diz pra gente o que você estava aprontando enquanto você estava de férias, 2 semanas. eu acho que esse podcast não é pra isso não, meu filho. Assim, existe uma coisa chamada expor absurdos e vergonhas da vida, expor intimidades, né? Mas, É, olha, vou dizer uma coisa. Foram 2 semanas legais, porém, a próxima semana vai ser melhor ainda, sabe por quê? que, Vocês aí estão vendo isso no dia 28? Tá pertinho, pertinho do meu aniversário, que eu vou fazer 24. que lindo, finalmente uma idade adequada. E finalmente quer dizer que o seu córtex pré-frontal tá formadinho. E Exatamente. agora Finalmente eu você vou ter. Aham. é imputável não só por lei, mas por neurociência também. Exatamente. Então, a partir de agora, a partir da próxima semana, tudo que eu fizer eu posso responder sobre. Tá bom? Mas é bom, porque assim, finalmente eu tô com meu córtex pré-frontal plenamente desenvolvido. Eu vou receber meu green card ali, pra tomar hormônio. Ah, é? Deixa eu explicar. É porque a gente tem essa piada interna, porque existem pessoas que falam isso sério. Não é nem que você só pode tomar hormônio ou trocar documento depois dos 18. É depois dos 24. Porque antes dos 24, o seu córtex pré-frontal não está desenvolvido direito, então você não tem como ter maturidade, entendeu? Para tomar esse tipo de decisão. Esse é o argumento que elas usam, sabe? Então não é nem questão de 18, é 24. Aí, assim, é incrível como dissonância cognitiva é comum para todo tipo de radical, né? É um dos temas de Uhum. hoje, inclusive. Eu posso começar hoje com ao melhor estilo Toblock, com um comentário de ódio. Ah, comente, eu estou com isso. A pessoa tá assim, ah, é porque eu tô meio mal com uma coisa, sei lá o que eu falo. Falta-te ódio no coração. Se você expressasse Uhum. seu ódio do coração, você tava melhor. Pois é, mas é um comentário que eu tô chamando de ódio, mas é um pouco de hipérbole, eu sei. Mas é uma crítica que apareceu no canal do YouTube, onde a gente posta o podcast, 4 horas atrás. E olha só, é um dos nossos queridinhos libertários, ou auto-intitulado libertário. Sempre eles. É uma relação de amor e ódio, porque talvez porque o princípio é a liberdade, eles cada um pega uma rabiola diferente, de uma pipa diferente e vai longe em alguma coisa. E esse aqui foi longe no negacionismo de você, Agatha. Negacionismo de No meu Agatha. negacionismo, ok, Ele conte pra diz: mim. Ah, é no clipezinho em que a gente comenta se ser trans é igual a pensar que é Napoleão. É o clipe que a gente tirou de um episódio do Boletim Toblock. Ou Não, não, então não, o mas Napoleão. tá, Chega a voltando pro. puberdade, ele começa a falar Vive la France. Tá, gente. Uma pessoa achar que é o Napoleão, ela tá tendo um delírio. Beleza. Uhum. O que é que seria um delírio também? É eu chegar em você e falar, Eli, eu tô olhando aqui pra baixo, né? Uhum. Tem uma periquita. Isso é um É. delírio, é uma ilusão perceptiva visual, entendeu? Porque é mentira. Mas não é assim que pessoas trans pensam. O Não. simples fato de você procurar uma intervenção médica para conseguir Uhum. aquilo, se pressupõe que você sabe que você não tem aquilo. O fato de você buscar uma intervenção médica para parecer uma fêmea, pressupõe que você sabe que não é uma fêmea. O Mas, fato de você querer uma vagina, pressupõe que você não tem uma vagina. Não é a sim. mesma coisa. Mas se alguém responder, e aquele cara que quer ser o Ken humano? Tá, Por que mas que não é a mesma por que é coisa? que não é a mesma coisa? Quando a gente tá lá no útero, ali, a gente sofre influências de hormônios sexuais masculinos e femininos. Nós não sofremos influências de hormônios napoleônicos e não napoleônicos.
Nós não sofremos influência de, Eu sabia que esse negócio de Napoleão ia dar pano pra manga. de hormônios quem e não quem. Nós não Bárbicos. sofremos influências de hormônios deficientes e não deficientes. Nós sofremos influências de hormônios masculinos e femininos. Não é a porra da mesma coisa. Aí ele diz, ou seja, a tal da trans dedica sua vida toda a viver uma mentira, pois busca aparentar ser uma mulher que, por definição, não é ser uma mulher de fato. Tal preocupação é ainda pior que buscar realmente deixar de ser homem ou mulher, pois nesse caso haveria preocupação com a verdade, mas no caso em questão, a preocupação com os olhos daqueles que te observam que nada tem a ver com a verdade, pois ainda que basicamente você conseguisse aparentar ser do sexo que deseja, a verdade é que ainda seria do sexo original que nasceu. O que você acha de ser chamada de mentirosa? Assim, a questão não é nem que eu estou mentindo, mas aí se eu falar, se eu estou nos ambientes e tudo mais, e as pessoas me tratam de uma forma, vão dizer o quê? Que eu estou enganando elas. Porque se elas olham para mim, elas acham que estão vendo uma mulher, então elas estão enganadas. Então eu sou a mentirosa e sou a mentirosa que engana as pessoas. E como se toda pessoa tivesse que ou deitar com a gente, ou como se, em vez de protocolo social ser o aperto de mão, esse até já foi embora com a Covid também. Vamos fingir que a Covid não existiu. Em vez do protocolo social ser o aperto de mão, abre a sua calça aí, deixa eu ver o que tem. Esse é o protocolo social agora. Do contrário, você tá mentindo. Enfim, isso que é uma das coisas que me irrita um pouquinho nesse pessoal, que é um tipo de racionalismo rogue, que não é bem um racionalismo, porque não leva em conta muita coisa empírica, sabe? Eu acho que para ser racional, você não pode meio que ignorar o mundo. E a questão de até que ponto uma trans é uma mulher, é uma questão em aberto. O que eu quero dizer com isso? É uma mulher no mesmo sentido em que uma mulher nascida com vagina é uma mulher, que é lá no cérebro. Isso é uma questão em aberto. A gente ainda vai fazer um episódio sobre os dois tipos principais, pode ser que tem mais de trans, mas é muito diferente de mentir, isso é um baita do exagero. E, bem, comentário babaca, e eu comentei algo para esse efeito, e ele disse que eu fiz ad hominem, e eu vou dizer que às vezes ad hominem é correto. Por que às vezes ad hominem é correto? Pensa numa situação em que um deputado que tem o rabo preso com um certo grupo de interesse defende um projeto de lei que favorece esse grupo de interesse. Você não vai fazer ad hominem contra ele? Você fala, você recebeu doação de campanha desse grupo? Claro que você quer aprovar um projeto de lei que... Não pode. A gente tem que ser racional. Isso é ad hominem. Não pode fazer isso. Pode. Claro que pode. Não é o melhor argumento do mundo, mas é um bom argumento em muitas situações. Enfim, ok, estou aqui vivendo no meu mundo de mentira, não se preocupe. Só falo uma coisa, cada um com as suas utopias, né? Ele tá no mundinho do que o pacto de não agressão vai resolver todos os problemas sociais de não ter Estado. Tá bom, bonitinho. Acredita na sua fé, que a Agatha acredita na dela. Ok. Enfim, desculpa, Agatha, por te receber como comentário de ódio, mas aqui é autoblock. Tudo bem, acontece. Mas eu mereço, porque é aquela coisa, se eu já estava distante, por exemplo, do Twitter. Eu sei que isso foi no YouTube, mas no Twitter é onde tem mais chorume. Se eu já estava distante do Twitter antes, eu só entrava para ver coisa de trabalho. Durante essas férias, eu estava mais alienada ainda. Não é verdade? Então você imagina qual foi meu choque? Ontem, quando eu voltei a trabalhar, eu vou entrar no perfil do Ali para ver o que está acontecendo aqui no Twitter nesses últimos tempos. Eu me arrependi, queria ter voltado para ter férias, tá bom? Eu tô quase me demitindo de novo. O que eu fiz dessa vez? Não é o que você fez, é que o chorume que está ao redor é muito grande, porque, pelo amor de Deus, eu queria estar de férias de novo, porque isso me pouparia de estar vendo a Tabata Amaral explicando distribuição de renda com queijo, emoji triste, né? Pessoal, imagine que essa goiabada representa a população brasileira e esse queijo representa a riqueza, o PIB do nosso país. 1% da população brasileira tem metade da riqueza do nosso país. E que o restante, 99%, tudo isso daqui, vai ficar com a outra metade. Esse é o tamanho da nossa desigualdade. Porque o que me chamou a atenção não é ela fazer aquela troça com queijo, é os emojis tristes. Olha só, isso aqui é 1% da população, o emoji chorando. Eu falo, puta mulher brega do cacete. Aí tem influencer que foi internado com coronavírus porque lambeu a privada, entendeu? Assim, tem que acabar o jovem realmente. Inclusive o jovem tá acabando, não é verdade? Você viu que o número de jovens cai 5,4% em 10 anos e o Brasil fica mais velho, diz IBGE. Olha que lindo!
Que maravilha. Mas, bem, isso, sabe, quando cria-se um vácuo num grupo criticável, como é o jovem, é sempre preenchido por alguma coisa. Então, não fico muito otimista, apesar da notícia. Só para eu não perder a oportunidade, porque eu falei de que às vezes o ad hominem é aceitável sim, deixa eu contar também uma novidade. Para quem não sabe, o Toblock é o podcast do Chibolete, que é o blog da Stentor Books, que é o nosso selo editorial. E a gente lançou um livro de filosofia do filósofo Matheus Silva, que é especializado em lógica. Aí tá o livro, e lá tem um capítulo justamente sobre esse assunto. O estudo das falácias não vai te tornar mais racional. A decoreba das falácias, o ad não sei o quê, parece tudo muito chique, que é latim, né? Ad hominem, ad verecundiam, tudo muito chique, mas não necessariamente te torna mais crítico ou mais racional. Ficar classificando as coisas te torna mais chato, não necessariamente mais crítico. Não que tenha zero valor na classificação das falácias, muitas vezes elas apontam erros epistemológicos, mas como eu comentei, nem sempre dizer essa pessoa não é a mais confiável para falar desse assunto por isso e por aquilo, isso não é necessariamente irracional. O que mais tem no livro? Para mim, o capítulo mais interessante é o terceiro. Eu sugeri que o nome fosse O Ser Partido ao Meio, que era até uma expressão que ele usou no corpo do texto. Por que partido ao meio? Ele está comentando sobre o ser humano. Tem a parte interna e a externa. E a externa, que ele chama de externa, na verdade, as elaborações racionais, explicações científicas, explicações filosóficas e até teológicas. E ele mostra que, por exemplo, a viver a religião como uma fé que vem de dentro, você acredita em Deus, nos santos, etc. E aí, quando isso é elaborado racionalmente por teólogos, o resultado dessa elaboração, mesmo que ela respeite a crença em Deus e tal, nunca é exatamente aquela vida da fé que vem de dentro. Na verdade, na opinião do Matheus Silva, é deteriorante para essa coisa que vem de dentro. Isso é só um dos exemplos que ele dá. Tem muitos outros, por exemplo, na neurociência, que é possível prever uma decisão com alguns milésimos de segundo de antecedência, o que alguns interpretam como venceu o determinismo, não existe livre-arbítrio. O que, se você pensar bem, é super destrutivo para a nossa vida mental. Se você passar a acreditar que tudo que você está fazendo é pré-determinado e nada é decidido, nossa, isso leva a um monte de problemas. Eu acho que, na verdade, não é nem inteligível, nem dá para segurar essa crença na sua cabeça enquanto você faz todo o resto de coisas que você faz ou que você pensa no seu dia. Ou seja, mais uma vez, a explicação que vem de fora, que é a racional, que é a científica, etc., a elaborada, sendo destrutiva essa que vem de dentro. E aí ele propõe como conciliar melhor isso. Na primeira versão desse capítulo, ele não propunha nada. Então, ele mostrava, existe uma tensão entre o que vem de dentro, a sua crença, por exemplo, de que você é um ser livre, e o que vem de fora, a explicação da neurociência de como acontecem as decisões. Existe uma tensão ali, por isso ser partido ao meio. Então, para mim, é brilhante esse capítulo. Na verdade, de 200 páginas do livro, esse capítulo ocupa 50. Então, ele é bastante do livro e vale muito a pena. O Matheus Silva, eu sou suspeito para falar que ele é meu amigo há mais de 10 anos, já morou comigo. Ele é brilhante, e a pessoa, para ser especialista em lógica, com doutorado em lógica, que é a parte mais rigorosa da filosofia, tem que ser um pouco assim. Ele te desafia a pensar nessas coisas, ele também mostra um pouco do caminho das pedras. Ele tem interesse de ajudar o leitor dele, não só de te colocar em crise existencial. Uhum. Mas me diz uma coisa, quando você procrastina, a culpa é de quem? É uma decisão sua ou não é? Pois é, eu achei terapêutico quando eu fui procurar assistência a respeito disso, porque chegou a ser uma coisa muito tensa na minha vida. Eu achei terapêutico acreditar que sim, é uma decisão minha. A decisão minha é uma coisa que eu tenho uma propensão a decidir assim, que vem de dentro. Reconhecer que eu tinha esse poder de decisão foi parte importante da terapia. Mas não foi o que aconteceu nessas últimas 2 semanas que eu tava de férias. No caso, você trabalhou bastante. Conta pra mim o que você fez. O que eu fiz é que eu parti de 1 pro nível 25 e eu cheguei a Paladino no Ilex. Não era isso que eu quis dizer. No Eu tava RPG. com medo, eu tava inclusive com medo, porque eu tô jogando um joguinho chamado Dinkan, que é basicamente o Stardew Valley com Animal Crossing pra PC. É um joguinho muito legal. Eu tava tipo, nossa, o Eli ia adorar. Mas eu não vou falar sobre isso pro Eli, porque senão ferrou tudo. Saiu das bruxinhas, aliás, que é dos... Ei, eu quero muito. Esse aí, com certeza. Esse aí vai ser perigoso quando sair. O Ilex é uma produtora de games chamada Piranha Bytes. Olha só, que legal, tudo a ver com você. Piranha Bytes. Mas o quê?
Essa parte E, não é mentira, essa parte não é enganação, né? É engraçado. Olha, como é que eu posso não ser mulher e ser piranha ao mesmo tempo? ah, puxa. Enfim, aí a Piranha, eles são famosos pelo quê? O jogo é difícil, você tem que penar para subir, e você não é tratado como o especialzão desde o começo. Tipo, Witcher, você já começa o Witcher, você é super treinado, você é uma coisa especial já, né? Tipo, o escolhido. Nos jogos da Piranha Bytes, não, você é qualquer coisa. No Ilex é um pouco diferente, porque você era grande coisa e você caiu. Você caiu e virou nada. E é bem interessante a história, assim. No começo, eu até quase larguei, olha só. Quase que eu não procrastinei com isso, porque tava muito clichêzão de RPG. Tá muito clichêzão. Mas ficou interessante. Tem as tribos, e uma coisa interessante no Ilex, tem 2 Ilex, na verdade, já lançaram o 2, é que as suas decisões realmente importam para o resultado final. Que eu só quero ver uma vez. Mas assim, quando eu termino a quest principal de um jogo, eu largo o jogo. Eu não fico indo atrás das quests secundárias. Enfim, mas o que eu prometi que eu faria era tocar na minha tradução da Susan Hack. Mas não vamos falar de coisa, vamos falar de coisa boa. Meu Deus do céu, tá. Então, tenta me deixar um pouco mais feliz. Me conta o que você de fato fez de produtiva. Ué, eu continuei trabalhando para a Gazeta do Povo, publiquei vários textos. Tem 2 não publicados. Então, olha só, eu tô tão produtivo, Wagner, que eu tenho crédito com o jornal. Eu tô com 2 textos não publicados ainda. Você não me força a Tá? falar mais verdades aqui, senão o editor te mata. Eu vou ficar calada. Eu quero que você fale desses 2 podcasts que você fez, na minha ausência. Ah, ok, era disso que você estava falando. Ah, um foi com o André Luzardo, ele é da psicologia, pós-doutor, eu sei que não é um título isso, mas ele fez pós-doutorado, elaborando o nosso último episódio sobre raça, entrando mais ainda na questão do QI e se há diferenças entre raças no QI, ou entre grupos étnicos humanos no QI. Tem mais de 2 horas o episódio do podcast do Luzardo, chama Raciocínio Aberto. Postei lá na página do Toblock, os 2. O outro foi com até o nosso Felipe Novaes, que está sempre aqui no Toblock, já tem bastante participação. Foi com a Lilian Carvalho, que é especialista em marketing e aplica evolução, psicologia evolutiva ao marketing. E a gente falou de incels. A gente tentou olhar para os incels com bastante generosidade. Vocês que sempre pediram por episódio do Toblock sobre incels, ele existe, só não é no Toblock. E é com o É, Felipe, que é preferidinho de vocês. Me conta o que é que vocês é. falaram mais nesse episódio. Dos incels eu falei, por exemplo, do Elliot Rodger, que foi um cara que abriu fogo contra as mulheres e deixou um manifesto falando que ele tinha feito isso porque elas rejeitavam ele. Mas eu teorizei lá que eu não acho que esse perfil de assassino, psicopata, é representativo dos incels. Na verdade, é bem o contrário. Por que que eu digo isso? Porque uma coisa chamada tríade sombria, que é um perfil de personalidade, é subclínico, ou seja, não chega a ser um diagnóstico psiquiátrico, é uma tríade, então, 3 coisas. Sinais de psicopatia, maquiavelismo, que é tratar as pessoas como meios para os próprios fins, como instrumentos, e o narcisismo, e eu acho que especificamente o narcisismo grandioso, que é aquela pessoa que se sente grande coisa e que fica frustrada se o mundo não reconhece ela como a linda, maravilhosa que ela pensa que é. Outro tipo de narcisismo é o vulnerável, que eu acho que não tem a ver muito com a tríade sombria, até onde eu conheço a pesquisa, e é esse que está mais associado aos incels, o narcisismo vulnerável. E outra que essa tríade sombria com o narcisismo grandioso, quando é em homens, eles não são tão mal sucedidos, eles são, na verdade, bem sucedidos em conseguir sexo casual. Então não é o incel, né, super frustrado, que não consegue nem isso. Por isso que eu acho que esse perfil de psicopata, assassino, não tem a ver tanto com os incels. Pois muito que bem. Então, Ali, pra gente entrar no nosso tema de hoje, eu vou começar com uma pergunta muito simples aqui. Mas você pode ter seu tempo para pensar. É o seguinte: qual é a inclinação política do seu bigode? Olha, quando ele começa a descer demais, aqui minha mãe começa a falar que parece que eu engoli uma andorinha, aí eu acho que é meio maoísta, né? Que ela chama o Uhum, bigode chinês. Agora eu tô colocando as pontinhas assim pra cima com perigosamente próximo dos hipsters, né? Estou uhum. perigosamente próximo dos hipsters, então é uma coisa mais trotskista, talvez. Sim, Próximo dos... exatamente. Me fala uma coisa, Ali. Você que tá tão especialista, então, em bigode, avalie esse bigode aí que eu tô te mandando. Meu Deus do céu. Bem,
Que dizer desse bigode antifascista? Dá para ver que ele decidiu, de caso pensado, tirar uma clareira do meio. Uhum. Ah, entendi tudo Entendeu? Eu agora. demorei muito para entender, mas quando eu entendi, eu fiquei, caramba, que genialmente escroto, que nojo. É o anti-Hitler, porque É o Hitler começou exatamente. aqui, ele tirou. Uau, É o ficou Hitler horrível. reverso. Ele é quase que um ex-Hitler. Ah, uau, então agora que eu entendi por que que é o bigode antifascista. É horrível. Assim, é porque quando eu vi a primeira vez, eu não consegui enxergar o Hitler negativo. Eu vi uma bunda embaixo do nariz dele. Eu fiquei muito confusa. Isso aqui está na mesma categoria de sexo anal contra o capital, né? E eu falei que o meu protesto desse tipo, ou minha intervenção política, que o pessoal é o político, é que eu estou fazendo sobrepeso pelo liberalismo há mais de 20 anos. Uhum. Então, toda rosquinha que eu comi, todo brigadeiro que eu fiz, tarde da É um noite, ato de liberdade, né? exato, é um ato de liberdade, para mostrar que eu tenho a liberdade de ferrar com o meu corpo, Eu tenho a engordando. liberdade de mentir e enganar você. Não, pera. Ai, ai. Mas então, eu trago isso porque a gente já comentou bastante aqui que é uma característica de pessoas alinhadas à esquerda quererem fazer uma sinalização de que são revolucionárias, mesmo que isso signifique raspar a metodezinha do meio do bigode. Ou mesmo coisas fúteis como você pintar a sua unha de branco. E aí o que é que acontece? A gente já falou, episódio 7, por exemplo, sobre a mente política, do podcast, no caso. E eu queria trazer de novo política e assuntos que envolvessem esquerda e direita, mas de uma perspectiva diferente. Por quê? Eu acredito que mais produtivo e mais interessante do que você vê uma pessoa de esquerda e uma pessoa de direita debatendo entre si, dentro das suas premissas, daquilo que elas acreditam, são ver pessoas que são ex-esquerda e ex-direita, porque eu vejo que elas têm um insight maior sobre política. Elas têm, digamos que, um caminho normalmente ali. Você sabe que eu gosto de falar estatisticamente. Ciência é Sei. estatística ali. Eu não estou falando da Sarah Winter, pelo amor de Deus. Eu estou Ok. falando que, normalmente, pessoas que fazem parte de um grupo, esquerda e vão para o centro, direita vão para o centro, trocam, enfim, não quer dizer que elas estão certas, mas quer dizer que elas têm um nível de insight maior, porque, tipo, elas foram capazes de perceber o problema do seu próprio lado e foram para outros. Pode ser que o lado que ela foi também tivesse errado, mas pelo menos ela era observadora, ela conseguiu perceber os próprios vieses, os próprios problemas daquilo ali e saiu. Isso é um ponto positivo. É isso. E aí, eu trouxe para você, Eli, mais uma vez um vídeo do Spotnix, porque no segundo episódio do boletim, a gente fez aquela maravilha do trans versus Radifem. Meu Deus, que episódio Uhum. icônico, na verdade. Mas É. assim, vamos ver se nesse episódio daqui a gente sai desse lugar de pegar duas pessoas aleatórias que não sabem o que estão falando, para falar um monte de besteira, pessoas mais, assim, não vou dizer intelectuais, mas pessoas mais, diga uma palavra para mim, Refinadas. refinadas. Quer saber, existe a bosta, a bosta refinadas. Vamos ver se a bosta é mais refinada ainda. Estou mandando para você o link. Tudo bom? Sentiram falta de reações de Spotniks? Olha que coisa original. Ninguém nunca fez isso no mundo. É, bem, e como sempre me obrigando a ver coisas que eu não buscaria por mim mesmo. O que eu vou Exatamente. interpretar como abrir os meus horizontes, eu sei que não é isso. Uhum, Ok. horizontes, claro. E você já quer que eu adivinhe quem é que fala muito rápido, muito devagar, com base na direção? Então, veja só, gente, é o seguinte. Primeira vez que eu abri esse vídeo, eu tirei um printzinho da cara de cada um e mandei para Ali. Eu falei, Ali, quem você acha que é o ex-esquerda e quem você acha que é o ex-direita? E aí, o que é que foi que você me respondeu ali? Eu disse que esse da boininha, eu falei que ele era o ex-esquerda. Eu coloquei Uhum. ex-esquerda. Aí, dê play aí pra gente ver se você acertou. Ok. Errou! Agora explique por que você achou que era ex-esquerda. Eu errei por um motivo certo. Eu achei que a boininha era um hábito estético que ele manteve depois da mudança. Né? Na verdade, é um hábito Uhum. estético que ele adquiriu para sinalizar a esquerditude. Mas assim, e muitas pessoas de boininha não caiu bem não, né? Ele caiu bem. Eu achei É, interessante. espero que não seja para tampar uma calvície.
Nossa, você mudou totalmente a minha perspectiva agora. Ai, que Pois horror. é, né? Esse, ele podia ser qualquer coisa, porque a camisa diz uma coisa e a barba diz outra. Tá Ele tem meio cara de quê pra incógnito. você? Esquerda. Ele é É? ex-esquerda, né? Sei lá, Ok. esses óculos de aro grosso, essa barbinha. Eu sinto um ANCAP. Não sei Pode ser? explicar. Será que ele virou ANCAP? Vamos ver. Será que ele acha que eu tô mentindo? É difícil essa, mas eu disse que o nome é Roberto. Tem 25 anos. Viagem inesquecível foi para o Chile. Música favorita eu coloquei na verdade o gênero, que é MPB. No seu tempo de lazer você gosta de esportes individuais, algo assim. Então, meu nome é Walter, a idade quase acertou, tenho 26 anos. A minha viagem é inesquecível, você quase acertou também, foi pra Colômbia, país latino. Minha música favorita eu coloquei Eu Não Sei Rezar, do Djonga, um rap. E no meu tempo de lazer eu gosto de praticar esportes, coloquei aqui, ler, correr. Tá, quase. Coloquei que seu nome é Lucas, coloquei 31 anos. Viagem inesquecível, eu coloquei Estados Unidos. Sua música favorita, algum rock, não coloquei nome de nenhuma. No seu tempo de lazer você gosta de ouvir música, andar de skate, jogar bola, ler e tal. Meu nome é Thiago, tenho 35, então obrigado. A minha viagem inesquecível foi para o Rio Isso de é uma Janeiro. coisa, se eu tivesse aí, eu sempre colocaria pra baixo. Porque eu passaria muita vergonha se eu falasse, você tem 35, a pessoa, eu tenho 28, eu. Vige? Eu não sei, eu tenho cara de quê? Vamos considerar sem bigode. Você tem cara de ser um menino muito bonzinho. Você não vai chutar a minha idade mesmo sabendo dela? Não, mas eu acho que você tá bem idade de Jesus, sim. Ou ao redor da idade de Jesus, você já passou. Ah, ok. Então eu tô correspondendo. Eu tenho cara de que vai fazer 24. Bem. Você tá me Meu enganando. gênero Não, você tem cara de 20 e poucos. Isso não é problema. favorito é o rock, mas minha música favorita é Fly Me to the Moon, do Frank Sinatra. E no meu tempo de lazer Brega. eu gosto de ler e caminhar. Boa. Então, eu coloquei aqui que você descreveria um tipo eleitor de esquerda, alguém preocupado com causas sociais, mas às vezes tem muito vitimismo. Pausa, Então você eu quero que escreveria- você responda pra mim agora. Hum. Você colocaria o quê? Típico eleitor de esquerda, vocês falariam o quê? Alguém preocupado com igualdade, não necessariamente igualdade de tratamento, mas igualdade de resultados, o que ele provavelmente não vai falar nessas palavras, mas ele vai falar em inclusão, ele vai falar em diversidade, e ele vai falar em redistribuição de renda, que é um termo bastante revelador, como se a decisão de com quem está a riqueza, como está distribuída ela, foi meio consciente. Então ele quer refazer algo que foi feito conscientemente, redistribuição de renda. Diz muita coisa isso. Acho que é isso. Eu Concorda? vejo como uma pessoa que busca a justiça acima de tudo, embora não entenda nada sobre justiça, como alcançar ou não. Ok. E tem as teorias mais complexas, como a do Haidt, né? Que é uma teoria interessante, que eu gostaria de saber se é verdadeira. O que não dá para responder agora, mas ele disse que tem O que eu 5. quis dizer é que eu imaginei, tipo, é que eu ia falar uma pessoa ungida, mas aí eu estaria copiando o Thomas Sowell. Aí, Ele diz que o tribo dos ungidos, em que ele não lembro dele ter falado explicitamente, mas fica meio na cara que ANCAP seria ungido também, tá? Então não é só esquerda. Mas tem uma frase que ele coloca num livro que ele fez para bater nessa visão de mundo, que ele coloca: eles podem prescindir de qualquer coisa, eles podem não ter qualquer coisa, menos conhecimento. Conhecimento eles sempre têm suficiente para tomar decisões. sim, isso é verdade. Né? E também conhecimento sobre o que as outras pessoas pensam. Uhum. E querer também centralizar as decisões. Acaba, apesar da boca para fora, eles falam, tipo os Antifa, descentralizado, BLM, descentralizado. Na realidade, não é bem assim. Eles são o epicentro das decisões. Não tem aquela visão do Friedrich Hayek de que é melhor certos tipos de decisão, como econômicas, é melhor descentralizar, deixar os indivíduos tomarem essas decisões. Enfim. E um eleitor típico de direita. Tem o nacionalismo, tem, às vezes, os valores tradicionais,
Eles são mais conservadores, nem sempre a pessoa que se diz de direita é de valores tradicionais. Na verdade, tem muita gente de direita que é super revolucionária, quer derrubar tudo que está aí e colocar outra coisa no lugar. Mas tem também a religiosidade, valores tradicionais. Às vezes, quando é bom, às vezes defende liberdade econômica, e eu concordo com eles. Mas isso acontece menos do que deveria. Mas os dois lados têm o populismo, né? Pode ter o populismo, que você tem o líder carismático. Às vezes o carismático está nos olhos de quem vê, né? Está mais nos olhos dos seguidores do que realmente na pessoa. Às vezes o carisma eu lembro de uma piadinha do Family Guy, ele tem o carisma de uma cenoura molhada. não sei, mas eu gostei da imagem. E para mim esse é o carisma dos dois principais aí, das próximas eleições. É curioso que se você me perguntasse isso alguns anos atrás, eu falaria, é uma pessoa conservadora inclinada a votar no Bolsonaro, sendo que, a partir do momento que você se dá conta do balaio de gatos que é a direita, você pensa, nem sei, como é que você vai ter um eleitor típico se... É aquela coisa, qual é o Pokémon típico? Tem 1000 tipos de Pokémon. Direita é a mesma coisa. Eu acabei cedendo e estou usando bastante os termos esquerda e direita, mas eu sempre tenho como pano de fundo ou desconforto pessoal que isso é uma simplificação grosseira. O Sowell também simplifica com ungidos versus visão trágica versus visão irrestrita, mas é uma simplificação muito mais promissora do que de esquerda versus direita. E um dos problemas de esquerda versus direita é esse mesmo que você falou. O direito é um balaio de gatos, tem um monte de ideias contraditórias entre si. Um ANCAP não tem nada a ver com alguém que é de uma junta militar que quer tomar o poder, tomar o Estado. Uma das consequências que eu acho negativas disso é que a esquerda acaba ganhando fama de que ela é 50% de alguma coisa, 50% da variedade das ideias políticas, quando na verdade é 5%. Eu presumo que é bem... A esquerda é mais monótona em ideias do que a direita. Essa é a minha... Tá, vamos continuar. É um eleitor típico de direita. Alguém que tem valores morais mais definidos e alguém que luta para o crescimento através do trabalho. Então. O que ele quer dizer com definidos? Porque colocar igualdade, diversidade é definido, assim, não faz muito sentido, mas é bem definido. Porque eles sempre estão querendo a mesma coisa, estão querendo a mulher negra, trans, cadeirante na posição mais alta possível, porque isso é uma reversão de uma hierarquia que eles veem como injusta. Mas o discurso para se chegar nesse objetivo costuma ser mais flexível, ou pelo menos mudar estrategicamente. Até porque o que não falta é mulher negra, cadeirante e tal, que se falar coisa errada deixa de ser tudo isso, de repente. Para você, esse é o principal reduto de formação de pessoas de direita. Jornais, internet e livros. WhatsApp. Para você, esse é o principal reduto de formação de pessoas de esquerda. A militância, a faculdade, Twitter e livros. DCE. Eu adorei que ele botou Twitter. Cara, eu adorei que, volta. 5 segundos, por favor, volta. Principal reduto de formação. Aí tem grupos de militância, faculdade, livros, Twitter. O Twitter em si, ele é um reduto. Entendeu? Isso é maravilhoso. Eu acho que tá tendo isso mesmo. Acho que o Facebook tem mais os tiozão, né? Do Zap, que também tá no Zap. Faculdade, Twitter e livros. E você se define como alguém de direita ou um liberal. Bom que... Não, eu já tô gostando que ele não acha que liberal tá dentro da esquerda. Né? Mas você prefere quando as pessoas dizem que tá dentro da direita ou dentro do centro? Porque tem gente que diz, não, mas não é direita, é centro. Pois é. Não, o centro já... Eu não gosto do centro, porque tudo isso presume... Todo mundo, ninguém gosta, né? O mesmo eixo. Não, mas eu não gosto... Eu gosto da moderação do centro. Mas o que eu não gosto é que isso presume muita coisa. Presume que só tem um eixo. Eu gosto mais, na real, quando separam em 4. Quando separam em conservadores, liberais, progressistas e socialistas. Acho que esses 4 capturam muito melhor do que esse eixo único, direita e esquerda. Então, eu prefiro quando o liberal é tratado com uma coisa que não é nenhuma nem outra. Então, eu descrevo um típico eleitor de esquerda como alguém preocupado com injustiças sociais, então quase perto. É dessa forma que eu descrevo um eleitor típico de direita, alguém graciosamente preocupado com a própria vida. Graciosamente? Isso já é autoelogio, né? Graciosamente, que lindo. Eu graciosamente minto pra mim mesma, engano as pessoas. Eu graciosamente faço sobrepeso pela liberdade há 20 anos. Reduto de formação de pessoas de direita, eu não diria um reduto, mas é um método que é a vida intelectual autodidata.
Esse eu gostei um pouco mais. Isso se aplica, na verdade, mais aos ANCAPs, né? A vida intelectual autodidata. Isso é uma ótima, uma ótima descrição deles. É Porque porque se não for autodidata, vai aprender aonde? Pois é, né? Onde é que você vai aprender? Qual faculdade vai indicar Rothbard ou Hans Hermann Hoppe? Não vai achar, muito raro. O principal reduto de formação de pessoas de esquerda, eu diria que são as escolas. E eu me defino por Escola. Eu achei Tá que, mentindo? tipo, parece que ele quis dizer, instituições de ensino, para colocar faculdade. Sendo que ele teve um ato falho ali de falar escolas, tipo, escolas, crianças. Isso já é aquela tese da doutrinação infantil em sala de aula, né? Que acontece, mas eu acho que a direita infla bastante o quanto isso está presente no mundo. Na verdade, é uma educação bem sucateada. Seria Pois até, é. seria até bom se estivesse preocupado com alguma ideia nas escolas. Eu Acho lembro que que não estão. quando os papos sobre ideologia de gênero estavam mais quente, né? Época da eleição do Bolsonaro, eu falava, porra, seria tão bom se as escolas conseguissem realmente, né, conversar. A escola não ensina você nem báscara, quanto mais ensinar a ser viado. O que eu tive educação sexual, o que teve é que aí o professor ficava com aquelas coisas de macho hétero, tipo, ai, o orgasmo feminino é como fogo da fornalha, o orgasmo masculino é como fogo de palha. Olha, Pelo terrível. menos falavam em orgasmo, porque na minha era É. sexo depois do casamento. Não, a sua era adventista, é outra história. A minha era pública mesmo. E, claro, e meter medo nas crianças sobre a gonorreia. E mostra uma foto de gonorreia, você fica traumatizado. É, é mais isso. Aliás, eu tô com outra das coisas que eu fiz durante as suas férias. Tem um artigo sobre educação sexual escrito em parceria com o André Luzardo, lá na Gazeta. Todos os meus artigos na Gazeta estão em gazetadopovo.com.br/autor/Eli Vieira com hífen no meio. politicamente como conservador. Então, eu acho que você enxerga um eleitor de esquerda como um agente de transformações, um eleitor de direita você enxerga como alguém terrivelmente preocupado com a própria vida. E o principal reduto. Eu acho que você tem razão que ele é meio ANCAP, porque ele tá muito focado em indivíduo e própria vida, e não é bem assim não, viu? Não é bem assim não. Para começar, né, nós dois que crescemos, eu mais que você, porque eu sou um pouquinho mais velho, num tempo em que ser viado era feio, né? E era bem interferência na vida privada do indivíduo, então não é só cuidar da própria vida. Sinto muito, querido. De formação de pessoas de direita para você é a internet. O principal reduto de formação de pessoas de esquerda são os movimentos sociais e você se define politicamente como um socialista. Então, eu descrevo um eleitor tipo de esquerda como alguém que pensa em causas sociais e não gosta do sistema capitalista. Eu descreveria um eleitor tipo de direita como alguém que tem críticas ao Estado e tem tendências mais conservadoras. Qual é o principal reduto de formação de uma pessoa de direita? Eu coloquei aqui Brasil Paralelo, WhatsApp e redes sociais. Eu tô lá. Eu falei, aquele negócio do reduto, é tipo, o Brasil Paralelo, ele é uma plataforma em si, entendeu? E o WhatsApp, então, tipo, mídias sociais, WhatsApp, Brasil Paralelo. Sabe o que eu acho que isso é? Sabe o que eu acho que eu vejo isso? Colocando importância demais. Desculpa. Eu também acho. O que ele tá fazendo é que ele tá falando sobre pessoas de direita, aquela direita populista mesmo. Não é tipo intelectuais de direita. Tipo, pessoas que dizem, eu sou conservador porque eu li autores conservadores. Eu sou conservador porque eu fui criado em igreja e eu assisto Brasil Paralelo. Essa é a visão que ele tem. E que descreve um grupo de pessoas, mas não todas. Mas o próprio Roger Scruton não vê ser conservador como uma ideologia no sentido de que ela é aprendida, mas ela é mais algo que emerge da prática de se viver em comunidades e ter certas tradições. Então, é mais algo não articulado do que articulado. Tem pessoas como ele que articulam, mas ele não pensa que as pessoas aprendem a ser conservadoras lendo ele, pode acontecer. Ele vê mais como um exercício dele próprio, de descrever como é essa vida conservadora, e o pensamento conservador, de pessoas que vão ser conservadoras independente do que ele pensa. Então, tem essa simetria importante entre um lado, que a gente chama de esquerda aqui, né, chamaria de progressismo, se vê como Prometeu portando a tocha do conhecimento, o fogo do conhecimento que ele roubou dos deuses. E o outro não, é a outra postura,
pelo menos se for conservadora, certo tipo de vida, certo tipo de tradição é condutivo a uma vida melhor, é feito assim muito antes de eu nascer. Uma coisa que eu acho bonita, inclusive, nos conservadores, que o Roger Scruton cita, é até uma frase da Grécia Antiga, que é plantar árvores à sombra das quais você não vai ficar, você não vai desfrutar da sombra das árvores que você está plantando. Isso Então, é essa, muito lindo. então essa é a postura conservadora que o Scruton prega ou defende. É muito diferente, de novo, o negócio do balaio de gatos, muito diferente de um pessoalzinho que lê o Olavo de Carvalho e segue o modus operandi do Olavo de achar que ele tem que entrar em guerra cultural contra uma esquerda entrincheirada nas universidades. Isso já é um espírito mais revolucionário, que a gente tem que fazer assim ou as coisas vão degringolar, vai entrar em degenerescência a sociedade e tal. Falamos sobre isso no episódio com Marise Jones. Com a Marise Jones, exato. Isso é parecido com o seu internet. E aí, o principal reduto de formação de pessoas de esquerda coloquei universidades e movimentos de militância. Eu me defino como alguém de centro-esquerda. Bom, a característica que você mais admira na direita seria a capacidade de provocar e participar de embates políticos hoje em dia, porque eu acho que isso é uma visão geral. A direita sempre foi muito acanhada, muito desestruturada no país, talvez agora surgiu alguma coisa. A característica que você mais admira na esquerda é a luta histórica por igualdade social. A característica que você mais odeia na direita é a validação da competição e do egoísmo que move o sistema capitalista, supostamente. A característica que você mais odeia na esquerda supostamente ela me imitou, hein? Seria um reformismo. Para você não haveria diálogo respeitável entre direita e esquerda enquanto a direita não admitisse seus erros históricos e injustiças. Então, eu coloquei a característica que eu mais admiro na direita é a questão de valorizar alguns aspectos da tradição e as críticas que ela faz às incoerências da militância de esquerda, que eu acho que algumas críticas são bem pertinentes mesmo. Ele precisa ler o meu fio de contradições do progressismo identitário, que tem uns 50 tweets. Aliás, eu tenho que transformar isso num texto. E a característica que eu mais admiro em alguém de esquerda é a capacidade de abraçar as diversidades e a vontade de mudar as estruturas. É a característica que eu mais odeio na menos a diversidade de pensamento, que aí é feio. Direita se acertou, é a meritocracia e essa valorização, tipo, do indivíduo sempre. Tá, às vezes a meritocracia dá boca pra fora e são os primeiros a colocar nepotismozinho na história. Sem falar num certo presidente aí que parece mais pra mim um clã, parece mais um retorno à política de clãs. Não parece muito meritocrático pra mim. E a característica que eu mais odeio na esquerda é, hoje, eu tenho várias críticas assim, à esquerda, estudando historicamente, mas aí o que tem mais me incomodado hoje é que os discursos têm se tornado hegemônicos. Então eu acho que isso é uma característica, inclusive, conservadora, que a esquerda... Uau, olha só, isso é muito interessante. Uhum. Ele acha que a hegemonia só pode ser a direita. Então ele está criticando a esquerda porque os discursos têm se tornado hegemônicos. E isso é uma coisa de direita. O que isso reflete, na verdade, é que ele adotou, apesar dele ter sido de direita, para mim isso significa nada. Mas é a oicofobia, como diz o Scruton. Se há governo, tem até uma frase assim, de uma socialista. Se tem governo, eu sou contra. É aquela coisa anti-hierarquia, que é um instinto do pessoal mais da esquerda, mais progressista. O que quer que seja que está aí, eu odeio. É por isso que quando vão eleger uma pessoa, falam, essa pessoa vai mudar tudo isso aí que tá tendo aí. Uhum. Vai mudar tudo isso aí. Tudo que tá aí. Eu lembro que em 2013, fatídico ano, talvez era novinha demais para marchar nas ruas, né, Agatha? Mas eu marchei lá em Londres e pintaram minha cara de verde e amarelo. Olha só, que lindo. E aí eu lembro tinha um cara marchando na minha frente e gritando mudança, mudança. Falei, pra onde? Mudança. Falei, ok, né? Ele só não quer que fique como está. Só quer que mudar. Mesmo se for pra pior, tudo bem. É a mesma lógica do progresso. Eu sou progressista porque eu sou a favor do progresso. Progresso é essa direção que eu tô apontando aqui. Uhum. Eu decidi que a direção é essa, então é essa aqui. Repete essa característica hoje por conta de alguns princípios, assim. Então, tenho discutido isso com uns amigos de esquerda. Legal. Para mim, não haverá diálogo respeitável entre eleitores de direita e esquerda se as pessoas dos ambos os lados não estiverem dispostas a errar, a estarem erradas com os seus princípios. Tá vendo? Já tá mais. Estarem erradas. Mas isso é só um pedido de humildade epistêmica. Tipo, estar disposto a estar errado é admitir que você tá errado, na verdade. Uhum. É isso. Na filosofia se chama de falibilismo, né? Que é reconhecer que você é falível, comete erros.
ou humildade epistêmica. O que você acredita no momento pode ser falso. Isso é uma coisa geral, assim, não é uma receita específica para isso aí, não. E tem pesquisas que questionam essa percepção comum de hoje, que hoje é mais polarizado do que já foi. Não é algo tão bem demonstrado assim, não. Tem mais barulho por causa das redes sociais, não necessariamente é mais polarizado do que qualquer outra era. Uhum. Legal. Você Mas tem um discurso sobre ser polarizado vende. É, exato. Ai, nossa. E é engraçado que eu já vi até o Jean Willis reclamando da polarização, velho. Nossa, pra mim pareceu os bullies de escola, que você pega o braço da pessoa, por que você tá se batendo? Por que você tá se Sim. batendo? Que a característica que você mais admira na direita é a consistência em seus discursos e que ela não compra discursos prontos. Onde? Ela não compra discursos prontos. Porque, assim, tudo que o Olavo falou é lei, né? Mesmo quando ele... Eu não vou dizer que é mentira, que eu nunca sei a intenção da pessoa, só ela sabe, mas ele cometeu erros crassos, tipo... o avô do Darwin já tinha proposto tudo na teoria da evolução e o Darwin só plagiou o avô dele. Quando o avô dele escreveu um poema longo chamado Zoonomia, em que as ideias que ele coloca de evolução ali são basicamente as mesmas do Lamarck, que Darwin precisou responder. Para citar um erro crasso do Olavo, em uma área. E aí eu coloco isso, quando era ciência, o Olavo não tinha razão. Mas e a pessoa, 5 segundos antes, estava falando, o Olavo tem razão. E agora que ele morreu, ele sempre tá certo, né? Foi engraçado, quando ele morreu, eu fiz uma pequena homenagem, que eu já tinha tido embates com ele. Eu peguei um diálogo de uns 2.000 anos atrás entre dois filósofos chineses, que eram amigos, mas discutiam bastante e discordavam bastante. Aí um deles morreu e o outro homenageou o outro. E eu reutilizei essa homenagem. Aí, o Eli realmente foi para a direita, não sei o que. Virou até a Olavete. Engraçado que é esse mesmo pessoal que acha que é muito humano e muito empático, né? Eu não posso homenagear um falecido. E eu estava homenageando justamente o que me parece a vitalidade de ter um embate mesmo com raiva da pessoa, tá? Por falar besteiras como essa do Darwin. E o que foi o que eu fiz? Todas as interações que eu tive com o Olavo direto foram de crítica. E uma vez eu ignorei que ele me elogiou. Ele me elogiou porque eu critiquei meus colegas que receberam 500 mil reais em bolsa lá em Cambridge e estavam batendo palma pro vírus da pandemia, que achavam que finalmente ia cair o capitalismo. Aí me encheu o saco e eu critiquei em público, sem citar nomes, e fui expulso do grupo do WhatsApp, enfim. Aí ele me elogiou, disse que o Eli tava virando gente finalmente. Meu Deus. Algo assim, ele falou. Aí eu Caramba. ignorei. Pelo menos você teve, assim, um contato mais refinado, digamos assim, porque o que era meu contato? Quando eu era adolescente, eu escutava o nome dele, eu só pensava em Pepsi. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados como adoçante nos refrigerantes. Só escutava de meme. É sobre isso? Eu li o texto inteiro dele sobre evolução para rebater, tá no meu canal até hoje, tem uns 40 minutos, mas eu nunca peguei um desses livrões, até porque os livrões são compilados de texto de jornal que ele escreveu. Aí fala, você tem que ver Mas é sempre assim, você pega uma pessoa que errou muito feio em uma área, critica, e os seguidores falam, mas você não viu tudo que ela escreveu. Mas é a mesma coisa com Foucault, quando a gente fala dos problemas das ideias de Foucault sobre sexualidade, eu não estou dizendo que tudo que o cara escreveu é um lixo, porque ele escreveu sobre 1000 assuntos diferentes, então é impossível ser tudo ruim. Inclusive o Matheus Silva leu Foucault e mudou de ideia, não acho que ele é tão inútil. Andou me falando umas coisas legais que Foucault defendeu. Eu nunca achei que ela é inútil, eu acho que ele escreveu muita coisa boa. É só que para falar de alguns assuntos que dependem de um conhecimento de biologia, e você quer exorcizar a biologia, aí não tem como dar certo. Exato. Vamos continuar. A característica que você mais admira na esquerda é a questão de superação da desigualdade. A característica que você mais odeia na direita seria o dogmatismo em alguns assuntos. A característica que você mais odeia na esquerda são os discursos vazios e a doutrinação. Mas eu queria que as pessoas pensassem um pouco mais, especialmente quando elas mudam de um lado para o outro, porque dogmatismo não é uma característica da esquerda. Não tem coisa mais dogmática que o identitarismo. Super dogmático. Não pisam fora da cartilha de jeito nenhum, e se pisar tem aquele cancelamento público, ou seja, para defender a pureza do dogma, do cânone identitário. Então eu queria que as pessoas pensassem, às vezes eu acho que o que mais tem no mundo é gente que mudou de ideia e até faz uma propaganda de que mudou de ideia,
Mas aí quando você tenta retraçar os passos que ela tomou, que façam sentido racionalmente, tipo, por que ela mudou de ideia, os passos não são traceáveis. Ela não te dá qual caminho ela seguiu. Não sei se é o caso dele, mas tá parecendo porque o que ele dá como exclusivo de um grupo tá claramente presente no outro. E para você, não haverá diálogo respeitável entre eleitores de direita e esquerda se eles forem fundamentalistas em suas ideias. Maravilha. Bateu bastante coisa aqui. O que eu mais admiro na direita seria a ausência de dogmática. Quer dizer, claro que tem muita gente dogmática na direita, pra caramba, mas se você vê os autores clássicos, por exemplo, o Russell Kirk, tá todo mundo dizendo que não tem um manual conservador, não tem uma maneira de você criar um conservadorismo, você tem que checar a tradição, o local. Então é até interessante a gente falar isso aqui, porque a gente está no Brasil, a nossa tradição tem a ver, o nosso passado, a nossa experiência histórica tem a ver mais com Portugal do que com a Inglaterra. Então esse conservadorismo também, gravatinha borboleta da Inglaterra, não tem nada a ver com a gente. Eu só considero uma pena se você decidir ignorar o Scruton, por exemplo, ou o Oakeshott, que também é britânico, porque você acha que não se aplica ao Brasil. Sabe o que isso me lembra? Discurso de esquerda sobre decolonidade. Que é cada... A mesma coisa. E sim... Que o que foi escrito na Europa não vale para o Brasil. Isso. Eu não sei. O que você acha desse negócio de ausência de dogmática? Eu acho que tem, sim, alguns elementos em comum. Nem que seja só oposição à esquerda. Tem, sim. Acho que tem. Eu acho que ele falou isso porque ele pensa na direita enquanto balaio de gatos, então. Ele enxerga a esquerda como uma coisa fixa e a direita como uma coisa muito múltipla. Por isso que teria essa ausência, entre aspas. Mas mesmo ele, quando eles vão falar esquerda e direita, eles sabem de que eles estão falando. Mais ou menos. Por isso que eles sabem falar sobre. A gente também pode falar, olha, direita é um balaio de gatos, é muitas coisas. Mas quando a gente tá falando, direita é isso, a gente tá pensando em alguma coisa. Normalmente a gente tá pensando em conservadores. Mas a gente dá essa nuance também. Priorizar autores como José Pedro Galvão de Souza e outras experiências. Nunca vou falar. Não. Aliás, ele é o ex-direita, né? Ele é o ex-esquerda. Ele é o ex-esquerda. Tá vendo que ele tá transportando um hábito de uma tribo para outra? Porque ao falar o nome do desconhecido aí, que a gente supostamente tem que ler para entender o conservadorismo no Brasil, isso parece muito com a gente tem que ler o Marx, você lê o Marx. Então ele fala da boca para fora que não tem dogmática, que não sei o que, em cada lugar, mas depois ele fala que tem que ler o fulano de ninho de tal. Históricas nossas. A característica que eu mais admiro na esquerda, que é uma coisa um pouco, pode parecer paradoxal, é que é uma profusão enorme de autores, de tradições de pensamento, mas sempre alinhado em alguns aspectos fundamentais, que é, por exemplo, a ideia de que você pode transformar grandes estruturas sociais, né, aquela coisa do Rousseau, do Bom Selvagem. Isso sempre vem em volta na esquerda, qualquer que seja a tradição, isso aparece. A característica que eu mais odeio na direita é uma ele coloca isso, o que é que me incomoda? Ele coloca isso como a qualidade da esquerda de que ela tem essa unidade. Mas essa unidade ela é uma consequência do fato de que, por definição, a direita é um balaio de gatos. Exato. Então eu não vejo como uma qualidade, assim, tipo, é uma consequência. A gente vai ver isso muito ainda até o fim do vídeo, vários problemas ali conceituais vêm dessa distinção que é meio arbitrária e que não faz sentido. A carência afetiva que a gente tem, até porque na direita... Carência afetiva? É sério isso? Isso é novo pra mim. Será que ele tá falando a vontade de ter um líder carismático e forte? Vamos voltar um pouquinho e dar chance para ele Na explicar. Direita é uma certa carência afetiva que a gente tem, até porque na direita a gente não tem personagens românticos como Che Guevara, aquela coisa, né? Então a gente, o pouquinho que tem de um cara que se afirma, que se coloca num debate e tal, ele já é idolatrado, ele é o cara, e isso é muito ruim. Eu diria que parece ser mais aberta mesmo, né? Mas não sei. Porque eu, por exemplo, eu até postei um meme engraçado, que é lá do The Office, que tá o Dwight rindo, e aí a legenda diz, eu zoando a esquerda cirandeira e tal. Aí a baixinha, que era a namorada do Dwight na série, do lado, ele vira e se assusta com ela lá, tipo, e a legenda é, bolsonaristas achando que eu sou um deles. Entendo. E assim, parecem que te aceitam fácil mesmo, quando você começa a criticar a esquerda, na tal da direita. Ao ponto de não entender que você não concorda com muitas das coisas que eles dizem.
Uhum. Mas eu não sei se a esquerda não faz a mesma coisa. Porque o meu movimento não foi, né? O meu movimento foi mais para, se eu aceitar esses termos, foi mais na direção da direita. Mas eu só vou, na minha defesa, eu digo, não, foi mais ênfase na liberdade. Eu sempre me disse liberal. O que mudou foi que eu tirei esquerda, eu falava esquerda liberal em 2007, quando eu comecei meu blog. Depois eu tirei esquerda. Eu li mais política, li mais os autores liberais e vi que tinha uma grande tensão ali. Enfim, não que eu tenha todas as respostas, mas eu acho que pode ser que a esquerda também seja bem braços abertos para convertidos. A Sarah Winter talvez seja um exemplo disso. Mas a Sarah fez o movimento várias vezes e todo mundo tá ficando meio fatigado das mudanças dela. A característica que eu mais odeio na esquerda você quase acertou, uma espécie de autoritarismo que vem com objetivos nobres. Então, por exemplo, olha, eu vou tirar o sal do restaurante, mas é porque te faz mal. Eu vou proibir você de consumir tal coisa, mas é pelo seu bem. E assim vai cada vez mais cerceando, mas é sempre com um objetivo nobre, é sempre uma coisa bonita que está sendo feita. Aliás, mais um dos textos que eu publiquei quando você estava de férias. Psicologia Social finalmente reconhece autoritarismo de esquerda. Esse foi bastante lido, comentado lá na Gazeta do Povo. E eu gostei dessa resposta dele, que é um aspecto em que há mais resistência, reconhecer que há um autoritarismo do bem acontecendo ali. Você acertou nessa, para mim não haveria diálogo respeitável entre eleitores de direita e esquerda, enquanto cada um permanecer na sua bolha, que equivale a ser fundamentalista. Né? Então é igual. Eu achei interessante quando você coloca sobre esse aspecto fundamentalista da esquerda. A gente sabe que o espectro, principalmente de produção de conhecimento acadêmico e tal da esquerda, assim, é bem vasto. A gente vê isso nos debates acadêmicos de qualquer assunto. Você pega, por exemplo, para discutir o racismo. Tem teóricos de esquerda, assim, 20 livros, 20 temas diferentes sobre o assunto que eles discordam. E aí eu tenho dificuldade de ver isso que você fala, por que esse fundamentalismo, entre aspas, de esquerda, como que eles fazem? Você tem toda a razão. O problema começa na bibliografia. Então, por exemplo, você falou da questão do racismo. Eu sou formado em sociologia. Eu só fui descobrir um cara chamado Thomas Sowell depois que eu saí da universidade. Olha o seu sorrisinho, eu sabia que você ia fazer esse sorrisinho. A ementa do curso é sempre bem limitada. Aí fala, tem uma vasta quantidade de autores. Tá, todos falando a mesma coisa, basicamente. E ignorando o que eu sempre trago, que é, por exemplo, a pesquisa com psicologia evolutiva, que não tem tantas premissas evolutivas ali, é só mostrando que a ênfase na identidade racial alimenta o racismo. E quando é que você vê o pessoal da esquerda citando isso? Nunca. Basicamente nunca. Eu citei em vários artigos meus. Mas o Sowell também é alguém que eu acho que todo mundo deveria conhecer, independente da visão. Mas eu acho que pra mim isso não é nem o mais grave. O mais grave é você ter um curso de sociologia em que você estuda o social a partir de uma perspectiva muitas vezes subjetiva. Você não saber nada sobre psicologia evolucionista, por exemplo, para entender a sociedade nos seus aspectos mais biológicos, digamos assim. Trago isso porque quando, nos meus tempos de Twitter, que eu discutia lá, alguém tava falando sobre coisa de, gênero é ou não é construção social? Aí o cara falou, se assistisse uma aula de sociologia, você saberia que é assim. Eu fiquei tipo, esse é o problema, né? Esse é o problema da aula de sociologia. A brasileira, especialmente aqui, a USP, esse eixo USP, Campinas e tal, é uma biografia basicamente toda aparelhada por autores franceses, a tradição Nova Esquerda, Escola de Frankfurt e tal. Então não sobra espaço para um cara como o Thomas Sowell. Então existe essa dificuldade de identificar esses autores, mas isso talvez aponte para um problema estrutural e não de que esses autores não existem. Então, por exemplo, eu fui falar questões estéticas, de como você encontrar padrões na estética, no julgamento estético, se existe padrões universais ou não. E eu comecei a citar bastante Roger Scruton, tal, que tem também uma vasta obra sobre o assunto. E a pessoa não sabia que era Roger Scruton. E ela disse, bom, eu não conheço esse autor aí que você está citando toda hora, então eu não posso... Mas você acredita que esse problema ele só se dá nas universidades, ou ele se... No Brasil? No Brasil todo, tipo assim, como sociedade e tal. Você acha que esses autores são escondidos? O problema maior do Brasil como sociedade nesse aspecto é que as pessoas não leem. O problema é universitário, porque na universidade a gente presume que as pessoas estejam lendo, né? E está presumindo com muita generosidade. Mas o brasileiro lê pouco. Eu acho que não é nem realmente assim tão escondidos. Por exemplo, eu vim de uma tradição de pensamento que é conservadora por conta da minha vida de igreja. Eu sou um cristão e tal, estudo teologia. E se você pegar todos os seminários de teologia do Brasil, todos os autores vão ter referências de conservadores. Por exemplo, o Roger Scruton, ele é lido em algum seminário de teologia ou indicado. Se ele não faz parte da bibliografia... Para dar outro exemplo aqui, é o Lord Acton. É um liberal que essa direita também gosta. E é bom.
até onde eu li, tem frases bastante interessantes, não li um livro ainda, mas de frases, trechos, ele citado em outros autores. Parece muito bom. Tem o Instituto Acton lá também, tem até uma parceriazinha com a Gazeta do Povo. Ele é indicado como material auxiliar de leitura para uma visão de mundo e sociedade mais conservadora, porque talvez a teologia seja um ambiente mais conservador. E não acontece com autores de esquerda. Então eu acho que, dependendo da matéria que você faça, que você fez sociologia, né? Forma de sociologia. Mas sociologia abrange um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo, mas aí você fez uma crítica em relação a essa questão de terem mais autores de esquerda nesse campo. E aí eu tô falando aqui do meu campo, de onde eu vim, tem mais autores de direita, e esses caras, por exemplo, Foucault, eu só fui ler isso depois da faculdade, nem sabia que existia. Nossa, então isso é muito raro. Não, depende do curso, é muito né? raro. E eu conheço uma pessoa que deu aula em seminário e teve que dar autores de esquerda, porque aquele seminário era super de esquerda, então não é exatamente assim, não. Depende do seminário. Foucault é o rei dos cursos de ciências humanas. Sim. É difícil você não ter alguém estudando a crítica dele aos mecanismos de opressão no Ocidente e tal. Sim, e a questão do Estado que pune. Isso, eu só vou abrir um parêntese rápido aqui, porque o Foucault é um cara, um caso exemplar. Ele é o cara que ele enxergava mecanismos de opressão em tudo no Ocidente. Tudo para ele era uma fonte de opressão. E aí um belo dia ele decidiu visitar o Irã para louvar a revolução iraniana que estava sendo conduzida pelos ayatollahs, que instalaram uma teocracia no Irã, que até hoje mata gays, oprime as mulheres. Então é muita esquizofrenia. Mas esse cara, ele é um autor quase canônico, assim, porque eu também, depois que eu eu postei uma vez a quantidade de citações. Foucault é mais citado que o Darwin. Tem razões não sinistras para isso, que é tipo, o Darwin, ele é já um conhecimento estabelecido. Eu não tenho que colocar Darwin, 1859 toda vez que eu falo seleção natural. Agora, nas humanas é um hábito que vai acontecer mais, né? Você cita episteme, Foucault, 1960 alguma coisa. Aliás, o Paulo Freire também ganha do Darwin em número de citações lá no Google Scholars. Se vocês forem lá no Google Acadêmico, vocês vão ver. Fiz sociologia, eu fiz outros cursos não na universidade e tal. Mas você falou da teologia, qual que é a denominação? Na verdade, eu faço parte de uma igreja reformada. Posso explicar? Ali. Quem foi que uma das pessoas que você pode dizer que uma das principais responsáveis pela gente saber que a Terra gira em torno do Sol? Quem foi? Eratóstenes. Não, Eratóstenes é mais o formato da Terra. Todo mundo atribui isso ao Galileu, ou ao Copérnico antes do Galileu, né? Sempre que eu vou insinuar que a Terra faz isso, eu tenho que citar eles? Não. Pois é, só isso, tchau. Então, mas é porque os conceitos até básicos do Foucault ainda são controversos, mais controversos do que esses. Tem motivo. Só que nos meus últimos, 7 anos, 8 anos, por eu fazer trabalhos missionários, então eu transitei em várias instituições, eu fiz mini cursos também em vários lugares, e hoje eu faço graduação em uma faculdade de teologia, e o viés dela é mais amplo, então a gente tem acesso a mais materiais e tal, a gente estuda uma teologia mais diversa, principalmente os alemães. Eu faço faculdade na teologia. A cara dele. Já começou uma tensãozinha aí, hein? Faculdade olha, tá mais ameno do que o Trans versus Radicem, e dá pra perceber que, tipo, são pessoas com uma bagagem literária muito grande. Que aquelas duas, meu Deus. Sim, é mais que elas, sim, né? Até essa tensãozinha é tão bobo, porque se não fosse o instinto tribal de ter que se declarar X ou Y, seria tão mais fácil. Sei lá, eu e minha utopia. Faço o meu curso de teologia. Só que fiz seminários antes. Eu fiz um seminário de 1 ano de teologia bíblica, para fazer a leitura do texto, e fiz 1 ano de seminário de teologia sistemática, para entender a questão da lógica do pensamento. E também fiz cursos de teologia de missão integral, que é a raiz da teologia latino-americana, que vai analisar a estrutura de como a gente foi. Ele tá esperando. Quando é que você vai falar teologia da libertação? Quando é que você vai falar que você leu teologia da libertação? Tipo, entre aspas, catequizado, assim, por norte-americanos e europeus. Então, a teologia da missão integral, ela é a versão protestante da teologia da libertação, digamos assim. Viu? Avisei. Nossa senhora. Eu sabia que era isso que ele estava pensando. Tem suas variações, mas é mais ou menos isso. Eu sei porque eu tive alguns embates com... Você deve conhecer o pastor Ariovaldo Ramos. Sim. Então... Meu amigo. Seu amigo. Meu amigo. Manda lembranças pra ele. Manda um abraço. Eu já critiquei Manda bastante lembranças ele, pro Malafaia. O pastor Ariovaldo Ramos, ele tem, pelo menos no discurso, retoricamente, é uma pessoa que se preocupa mais com o vulnerável, com o pobre. Ele consegue identificar ameaças à democracia em muitas situações.